compartilhando, já vamos falando oi. Né? Meu nome é Josiane, sou psicóloga e todo dia de manhã eu venho aqui para a gente conversar um pouco sobre psicologia. Oi! E Florques! Bom dia! Florques! Bom dia, bem-vindo! Vamos nós, né? Vamos já, né? Começando nesse processo, né? De estarmos juntos, né? Nessa manhã linda. Uma horinha, né? Juntos aqui, falando sobre psicologia, falando sobre saúde, falando sobre vida, falando sobre várias coisas. Ontem, a gente conversou um pouco sobre síndrome do pânico. Aí teve um monte de gente que falou assim, eu tenho transtorno de ansiedade. Na realidade é transtorno, né? Ansiedade é uma coisa normal. Aí as pessoas falam assim, Josi, como assim normal? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Bom dia. Opa, Joyce. Josemara, bom dia, Alves. Bem-vinda. Que bom, vamos começar esse dia conversando sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. E aí as pessoas falam assim, Josi, mas você fala que ansiedade é normal? Como assim, Josiane? Eu sofro disso. É, normal. E aí que tá. É mais do que normal qualquer um de nós ter ansiedade. Porque se não tivesse ansiedade, eu não estaria aqui. Ó, que coisa. A gente vai ver vocês. E o que é um transtorno de ansiedade? O que é ansiedade saudável, né? Ansiedade que me faz levantar de manhã cedo, vestir um blazezinho, passar um batom e me colocar aqui na frente de vocês para conversar. Ó. Então vamos lá, gente. Já vamos curtindo para poder aumentar o número de pessoas para a gente conversar, porque eu acho que esse assunto é extremamente importante. As pessoas falam da ansiedade como doença, e na realidade a ansiedade às vezes não é tão doença assim, e a gente tem que entender isso, entende? Pra gente se libertar, né? A vida exige da gente libertação, né? Vamos lá, gente, bom dia. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer pergunta. Hoje de madrugada, me falaram assim, mas Josi, pode fazer pergunta na sua live? Pode. Pode fazer pergunta na minha live. Bom dia, Eliseu. Bem-vindo. Bom dia. Pode fazer pergunta na minha live. Fiquem à vontade sobre qualquer assunto na área de psicologia. A gente está aí para falar. Apesar de que um dia desses falaram um negócio de política aqui, né? Querendo me colocar em situação de perigo. Josemar Alves. Bem-vinda. Se vocês, gente, podem fazer as perguntas se vocês quiserem, tá bom? E podem também se curtir aí, se seguir também, tá? Fiquem à vontade. Então, gente, quem já tá desde o iniciozinho já ouviu falar que ansiedade não é doença. O que é doença? É o transtorno de ansiedade. E eu vou explicar para vocês essa coisa tintim por tintim, porque eu tô assim, é muito triste a gente falar assim. Por exemplo, quem sofre de transtorno de ansiedade, na realidade sofre de uma produção excessiva do cortisol. Ou seja, é uma substância que te faz ficar nessa situação. E todos os sintomas, eu peguei e fiz uma colinha pra mim, lógico, porque eu não vou lembrar de todos os sintomas de cabeça. Eu falei assim, não, eu vou fazer cola, né? Porque se existe net, né? Vamos usar uma colinha legal. Não quer dizer que eu não saiba de cabeça, mas, né? Usar a cabeça para outras coisas, além de ficar guardando, né? O CID de cabeça, não dá certo. Mas quando a gente vê os sintomas, sudorese, falta de ar, hiperventilação, boca seca, formigamento, náusea, borboleta no estômago, ondas de calor,
Esses são sintomas de transtorno de ansiedade. Se você parar para pensar, e aí que tá o X da questão, que as pessoas não param para pensar, porque a gente está com tanta pressa, todos esses sintomas estão ligados a quê? A traumas. Que tipo de trauma, Josiane? Ué, estou dentro de um banco, entra um assaltante e fala assim, mãos ao alto, isso é um assalto. O que automaticamente você vai fazer? Coração dispara, boca seca, sudorese, falta de ar, tudo isso você começa a sentir. E é causado por quem? Pelo cortisona. Ah, que coisa! Por quê? O cortisona não é um vilão, gente. Vamos lá, não é vilão, gente, por favor. Cortisona é uma substância produzida por uma glândula que fica fora da cabeça, elas ficam em cima do rins. No rins, né? Não tem rins? Em cima do rins tem uma glândula chamada glândula suprarrenal. E é ela que produz essa coisa, cortisol, né? E o cortisol é que provoca todos esses sintomas. Se ele estiver sendo produzido em grande quantidade. Como assim em grande quantidade, Josiane? Ué, se teu cérebro está ligado no 220, ou seja, se você não sabe lidar com as coisas do dia a dia de uma maneira saudável, você vai estar sempre produzindo cortisona. E aí, essa produção excessiva de cortisona vai fazer o quê? Vai fazer você estar sempre com a mão com sudorese, falta de ar, hiperventilação, boca seca e assim vai todos os sintomas que a gente conhece. Josi, então é por isso que toda vez que a gente vai no psiquiatra, ele passa o remédio e manda a gente pro psicólogo? More! Porque o psicólogo, essa figurinha assim que vos fala, né? Ele é o cara que estudou 5 anos e ainda estudou 5 anos de faculdade, bacharel, e depois vai fazer curso a vida inteira para conseguir achar métodos e metodologias que possam ajudar as pessoas a melhorar os processos. Entenderam como que é o negócio? Como que funciona a coisa? Então, o psicólogo é aquele cara que vai sentar junto com você e vai falar assim, então, como que foi a sua infância? Por que a gente faz essa pergunta? Porque é na infância que certos comportamentos equivocados foram moldados. É na infância. É aquele grito mais agudo que você ouviu de alguém que te deu um susto e aí você adquiriu ansiedade em determinadas situações. É o psicólogo que junto com você vai estar analisando essas coisas. E vai te ajudar a descobrir formas de você, isso individualmente, porque uma coisa que eu faço com um paciente não funciona com o outro. Bom dia, Vilza! Bom dia, bem-vinda! Graças a Deus indo bem, devagarinho. E aí, é individual, porque se fosse uma receita de bolo, eu pegava e falava assim, gente, olha, para você resolver sua ansiedade, você faz X, Y, Z que vai dar certo. Certo? Tudo certo. Não. O ser humano, aí é uma frase que eu amo da psicologia gestáltica, que ela fala o seguinte, o ser humano é uma habilidades. Então, cada um de nós, como as digitais, que não tem duas iguais, somos diferentes.
Olha que coisa interessante. Uma família com 12 filhos. Ok? Olhou? Nenhum é igual ao outro. Ah, mas eles foram criados igual. Não foi criado igual porque cada um entendeu, compreendeu, analisou, percebeu as situações de maneira diferente, porque eles são indivíduos diferentes. Por isso. Às vezes, o berro que a mãe deu lá num determinado momento da vida dessas 12 crianças, um se retraiu, se tornou tímido, que mal consegue falar. O outro se tornou uma pessoa vibrante, que foi pra frente, que fez não sei o que. Não é verdade? Por isso que na psicologia a gente diz, não existe fórmula de bolo. Existe o quê? Um psicólogo preparado para ouvir você e junto com você descobrir o caminho que você vai decidir seguir. Nesse contexto todo, quando a gente tem transtornos de ansiedade, cada uma das pessoas, eu falei uma lista aqui de sintomas, mas tem pessoas que não vão ter todas essas situações, vai ter uma ou outra situação, vai ter uma sudorese maior, ou, por exemplo, se falar que vai ter que dar uma palestra, ok? Simplesmente vai ter falta de ar, o coração vai disparar, com crise de ansiedade. Entendem? Obrigada, Vilza. Gratidão eterna para vocês. Obrigada. Entendem o que eu estou dizendo? É essa construção das crises de ansiedade que a gente vai estar vendo as pessoas, às vezes, não compreendendo exatamente o que é uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade é o momento em que você tem que agir numa determinada coisa e no lugar de você fazer aquela coisa, você simplesmente dá uma resposta equivocada àquela situação. Josi, então peraí, o que você está dizendo eu tenho crise de ansiedade, eu tenho uma coisa para fazer e no lugar de fazer aquilo eu vou para a geladeira. Teve um momento na tua vida que alguém te ensinou que quando você tá com uma coisa para fazer, para resolver, você resolve com geladeira. E aí, com isso, além da crise de ansiedade, você adquiriu o quê? Obesidade. Percebeu a situação? Como que é a situação? Então, o psicólogo vai fazer o quê? Vai meter o dedão com a sua autorização nas suas feridas. E vai te ajudar a entender quais foram os mecanismos que foram sendo construídos naquela situação. E como você vai poder reconstruir aquilo, refazer aquilo e mais. A partir daquela situação, você criar um novo comportamento. Ontem teve uma pessoa na barra de rolagem que falava assim: síndrome do pânico não tem cura. Aí fui eu, né? Sentei com um grupo de amigos meus psicólogos, que aqui na minha clínica nós somos em 4 psicólogos, e a gente foi conversar sobre essa live. E eu falando, gente, é muito engraçado a pessoa falar que não tem cura. Aí vocês aí do outro lado vão falar assim, mas Josi, não tem cura. Tem cura. Tem cura a partir do momento em que a pessoa se compromete com ela mesma em fazer o tratamento. E esteja disposta a abrir mão dos ganhos que ela tem com a síndrome de pânico. Como assim, Josiane? Pânico tem ganho? Tem. Tem. E tem gente que não quer abrir mão, não. Por isso que fica pulando de um psicólogo para o outro.
Por quê? Porque não está disposto a abrir mão dos ganhos. Tanto que ontem eu passei aquele exercício. Quem participou da live de ontem viu o exercício que eu passei. Entende? É por aí a situação. Então vamos lá. Ansiedade tem cura? Não tem cura. Por quê? Todos nós temos que ter ansiedade. Ponto. Ela pode se tornar uma ansiedade saudável. A ansiedade saudável vai fazer o que com você? Você vai dar as respostas corretas. Você pode até ficar com sudorese na mão, mas você vai ter as respostas corretas em relação às situações que vão sendo postas na sua vida. E o que acontece quando você dá uma resposta correta? Vamos lá. Qual é o problema do cortisona? Se você pega e não dá uma resposta correta em determinada situação, o cortisona vai sendo produzido em mais quantidade. E quanto mais cortisona você vai tendo no seu organismo, mais o seu organismo vai ter essa coisa de aumentar o batimento cardíaco, porque você tem que estar pronto para a ação. Se você não executa a ação, o corpo vai continuar fazendo o quê? Toma cortisona. Obrigada, Vils. O organismo vai continuar produzindo cortisona. Não está agindo. Então, se você não age, o corpo vai continuar produzindo. E aí você vai ter a crise de ansiedade. Josi, mas se eu fugir? Ótimo, pelo menos você tomou uma atitude. Essa atitude te acalmou? Você fugiu, beleza. Essa atitude te acalmou? Seu cérebro produziu serotonina, produziu dopamina. Você sentiu prazer nessa sua atitude de fuga? Ótimo. Então você conseguiu dar a antítese do cortisona. Josi, fugi e continuei com a cabeça lá. Ah, meu amigo. Então você continuou produzindo cortisona, então você não fugiu. A atitude não foi adequada. Por quê? Quando a atitude é adequada, a tendência é o quê? Serotonina e dopamina. A serotonina vai te produzir prazer e vai te acalmar. Vai te dar felicidade. Felicidade faz o quê? Acalma. Dopamina faz o quê? Diminui as dores. Então vai diminuir o quê? Todos aqueles sintomas que você está sentindo. Dor, formigamento, náusea, onda de calor. Tudo isso vai ser cessado. Mas com que produção? Produção de dopamina. Por isso que toda vez que você chega num psicólogo falando que você tem transtorno de ansiedade, uma das primeiras coisas, bom dia, Shirley, professora, uma das primeiras coisas que o psicólogo fala para você é: vamos fazer um exercício físico? Vamos incluir na sua rotina um exercício físico? Por quê? Porque no exercício físico, olha, gente, eu tô explicando para vocês o porquê de você fazer exercício físico. É porque no exercício físico, você vai expulsar pelo suor a cortisona, ok? E nessa expulsão do cortisona pelo suor, você vai produzir dopamina. Por quê? Porque o corpo está em movimento. Corpo em movimento é alegria. Alegria, você produz dopamina. Na dopamina, você melhora. Ai, Josi, mas eu odeio... Gente, vou falar a verdade, tá? Eu detesto academia. Ponto. Não é o meu exercício. Não é o meu exercício. Então, o que eu sempre converso com meus pacientes? Vamos achar o exercício adequado para você?
Às vezes é uma caminhada. Não tem aquela caminhada, você vai para um parque, roda e fica olhando os passarinhos. Gente, excelente. Você dá aquela voltinha, olha o céu, contempla os passarinhos, vai ter a sua dosagem diária de dopamina e serotonina. Preferencialmente, vou falar uma coisa para vocês. No fim de tarde. Oi? Como assim fim de tarde? Quem já assistiu outras lives já viu eu explicando sobre o uso da luz como forma de saúde. Então, né? Lá na rede vizinha, no YouTube, eu tenho um vídeo chamado Vamos Dormir Como um Bebê. Lá eu explico isso, como usar a luz como forma de saúde. Beleza? Então, fim de tarde, por quê? Fim de tarde, luz amarelinha, produção de serotonina, a luz amarela provoca a produção de serotonina e dopamina. Ok? Essa luz da manhã, linda aqui, ó, tô com o sol aqui bem brilhando aqui para mim, é uma luz azul. Então, a luz azul, por sua vez, ela faz a produção de cortisona. Josi, peraí, luz azul, cortisona. Vocês conseguiram fazer uma ligação aí bem interessante sobre isso? Qual é a principal emissão de luz, por exemplo, de uma fluorescente? Ó, a Shirley aqui, professora, falou que gosta de caminhar. Isso mesmo. E o horário, tá, Shirley, melhor para caminhar, principalmente para a produção de serotonina e dopamina, é na parte da tarde. No horário da manhã, vamos lá, fluorescente. Qual é a luz, a gramatura maior de luz da fluorescente? É a luz azul. Aí você passa o dia inteiro debaixo de uma fluorescente, falando com o seu cérebro o quê? Produz cortisona. Aí o que você vai ter? Crise de ansiedade. Alguns estudos atuais que trabalham com a luz, tá? Gente, por favor, gente. Congresso do ano passado, eu participei de um congresso no ano passado e ano retrasado. É coisa saída assim do forno. Estudos recentes demonstram que simplesmente mudanças simples nos ambientes pode fazer com que você reduza as crises, ou seja, os transtornos de ansiedade. Então, Shirley, você fez uma pergunta excelente, tá? Nos celulares mais novos, existe um botão chamado conforte ou filtro de luz azul. Quando você ativa aquilo, a luz do celular passa por uma tonalidade amarela. Tanto que quando eu à noite, todo mundo fala assim, não mexe celular à noite, né? Porque se ele está emitindo luz azul, você não vai conseguir realmente dormir, ok? Mas o meu celular, esse que vocês estão aqui me assistindo, linda, eu coloco esse filtro funcionando. Na realidade, ele funciona o dia inteiro, o meu é ativado para o dia todo. Para quê? Para que a tonalidade do meu celular seja amarelada. Eu corte a luz azul dele. E aí o que acontece? Normalmente, quando eu sento assim à noite para mexer no celular, lá pelas 8 horas eu tô morrendo de sono, com maior vontade de dormir. Por quê? Porque meu quarto, a luz aqui do meu quarto é amarela e a do meu celular também. O meu destino computador, ele não tem esse filtro, mas existe alguns programas, apps, que você pode estar aplicando no seu computador, em que ele vai deixar a luz do seu computador amarelada.
Computadores mais novos, eu já fiquei sabendo que alguns já vêm com o mesmo filtro do celular. Agora, computadores mais velhos, você tem que colocar o programa para poder rodar, para fazer essa adequação da luz do seu monitor. É uma dica, assim, perfeita, tá? Ó, é batata. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter uma qualidade de vida melhor, tá? Ah, quer ver? Eu fiquei sabendo há alguns tempos atrás que algumas televisões também estão vindo com essa alternativa de redução da emissão de luz azul. E isso por quê? Aí eu vou explicar para vocês. Por quê? Por causa dos estudos de um brasileiro. De um brasileiro que estudou sobre e a influência da luz azul na produção de cortisona. Entende? Por isso que a pessoa, quando vai assistir televisão, ela fica o quê? Ela fica muito agitada. E ela não consegue dormir. Entende? E aí tem N coisas que acontecem com isso, né? Aí você perde o pico da produção de melatonina, você perde o pico de um monte de coisa. Isso é extremamente preocupante. A gente tem que estar bem atento com isso. Beleza? Então, final das contas. Josi, essas coisas que você está falando, se eu mudar, vou melhorar minha qualidade de vida? Com certeza. Com certeza vai melhorar. Josi. Obrigado, Carlos. Essas coisinhas que eu tô falando, do celular, do computador, enfim, vai mudar a sua qualidade de vida? Vai mudar muito. Mas, Josi, eu mudei isso, eu mudei aquilo, mas eu continuo tendo transtorno de ansiedade. Aí tem duas coisas que a gente pode estar trabalhando. Uma, talvez você tá tão desregulado na produção de cortisona, a sua cortisona tá tão desregulada, que só mesmo com um tratamento medicamentoso para dar uma adequada. Ai, Josi, mas eu vou ficar o resto da vida dependendo de remédio. Calma! Freia. Não é isso que eu tô dizendo para você, que você vai depender por resto da vida de remédio. Freou, pelo amor de Deus. Todo mundo com calma. Por que eu falo que talvez eu tenha que abrir mão de tomar remédio? Você passa a tomar remédio e começa a fazer terapia. O remédio vai te deixar com o cérebro funcionando 100%. Porque você vai estar bem, ok? Aí você vai para terapia. Na terapia, a gente vai fazer o quê? A gente vai mexer. O teu cérebro estando bem, essa coisa linda, esse órgão que precisa tanto de um carinho, né? Ele precisa de carinho. O cérebro da gente precisa de carinho. Esse órgão lindo, chamado cérebro. Estando bem, e você fazendo tratamento psicológico, o que vai acontecer? Você vai mudar o seu comportamento. Joia? Vai tomar decisões, vai chegar e falar assim, olha, realmente esse emprego não está servindo para mim, vou procurar outra coisa para me fazer, não, daqui para frente meu comportamento vai ser esse, e aí você vai conseguir o quê? Ter clareza naquilo que você vai ter que tomar de decisão. Beleza? Nessa clareza de decisões que você vai fazer, porque você é uma pessoa esperta, e aí que tá o X da questão. Ontem, eu conversando com a Fátima, ela falou assim, gente, tem gente que não dá tempo da gente nem chegar a desmame do remédio. Agora todo mundo deu um nó aqui. Mas, José, não precisa do remédio? Precisa. Mas quando você começa a tomar o remédio,
fazer o tratamento psicológico, você começa a tomar as atitudes corretas, você começa a se organizar, botar a casa em ordem dentro da tua cabeça, o que você vai fazer? De show. Você vai começar a ter atitudes mais proativas em relação a certas coisas. E nessas relações proativas que você vai tomando, você vai pegar o quê? Né? Você vai pegar e vai começar a ter uma melhora nos seus quadros. Aquele remédio de ansiedade que você está tomando, fluoxetina, sertralina, enfim, paroxetina, clorazepam, enfim, lá vai nós com esse monte de remédio. E Rivotril. Você vai chegando ao ponto de entender que você não precisa mais. E aí, você, com o seu terapeuta, você vai começar a entender que eu não preciso mais de... Por exemplo, você começou com 50 miligramas de fluoxetina, não preciso mais de 50, 25, já resolve o meu problema. Vamos lá, chega no psiquiatra, conversa, pererê, vamos reduzir. Porque meu comportamento melhorou. Já consigo controlar, já sei como controlar meu cortisona. Vamos lá, pá. Olha, 25 já tá sendo muito para mim. Agora eu posso vir para um 15. Aí eu posso vir para um... E assim, desmamar. Mas tem pessoas que não deixam nem chegar na bendita da hora do desmame. Por quê? Porque por causa de um detalhe, às vezes uma coisa tão boba. Aí você vai falar assim, Josi, boba nada. Você acha o quê? Eu fui violentada na minha infância e você vai falar que aquilo não é nada? No momento que você olhar para aquela situação, entender aquela situação, perceber que aquele momento foi doente e que aquilo aconteceu lá atrás e que você não continua sendo estuprada agora, aquilo se torna nada mesmo. Mas você tem que se dar o direito de chegar a esse ponto e falar assim, realmente, isso fez parte da minha história, mas não está acontecendo aqui agora. E eu posso continuar vivendo. A minha mãe deu um berro comigo lá com 4 anos. Ela não continua gritando comigo. O meu professor me chamou de burro lá aos 11. E eu provei a ele, por A mais B, fazendo mestrado, doutorado e pós-doutorado, que eu não sou burro. Quem é burro é ele, que só chegou a fazer bacharelado. Você entendeu qual é o caso? Do porquê que às vezes a gente tem que pegar e firme nessa construção de... Deixa eu acender uma luzinha aqui para mais. Nessa construção de fazer uma reanálise. Vilza, tchau, meu amor. Obrigado pela presença, tá, querida? Vai com Deus e bom trabalho, tá? Beijo pra você. E aí que tá o X da questão. Ontem eu falei que terapia é para os corajosos, não é para os covardes. Um basta no passado. Sim, é isso que eu tô... É isso, você chegou no ponto, professora. Virar e falar assim, ó, passado, isso aconteceu mesmo. Agora, posso falar uma coisa pra você? Quem vive de passado é arquivo morto e museu. E de vez em quando fazer uma visita, pra achar bonitinho. E só tira uma fotinha do lado de Dom Pedro.
E ótimo. Tchau. Próximo. É isso aí. Agora, tem pessoas que, infelizmente, pega os traumas como cachorrinho de estimação. Ai, eu não posso me desfazer do Bob. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, né? Oi? Vamos lá? Não posso me desfazer do Bob, foi ótimo. Mas pega o trauma, faz bichinho de estimação e fica adulando o bichinho de estimação. Misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Ai, deixa eu distorcer aqui minhas pernas. Percebe? É isso. Então, fazer terapia não é... Eu não tô te falando que você é fraco, não. Pelo contrário, você é forte pra dedéu. Porque tem coisa que realmente, gente, até pra mim, que tô aqui preparada, já ouvi de tudo na vida, tem hora que eu falo assim, misericórdia do Senhor Jesus, e começo a rezar, tá? Não falo muito, não. Eu falo assim, Senhor Jesus, dai-me iluminação, porque, caraca, sério que você passou por isso. Ué, sou ser humano, né? Não vou mentir. Que tem coisa que me deixa assustada. Não vou mentir. Se eu mentir, se eu falar que é diferente disso, não vou mentir. Mas é nesse momento de eu estar olhando e estranhando aquilo que você está me dizendo, é nesse momento que o psicólogo preparado, ele vai olhar e falar assim, caraca, mas se eu fizer esse exercício aqui, e aí eu fizer assim, e acertar pra cá, eu tiro esse cara dessa situação. Eu tô com a Eliane Psico aqui comigo, até que ela dá uma curtidinha. Ela saiu. Então, é essa a situação. É essa construção que você faz no processo psicológico. O psicólogo, diferente do amigo pitaqueiro, né? Porque amigo pitaqueiro é ótimo, né? Ele vem e fala assim: eu, se fosse você, eu faria assim. Não. Não faria, não, porque se você olhar a história dele, ele não fez. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, sou fã dele, assim, de carteirinha. O Edu, Ninja Motivador. Ele é ótimo. E ele falou uma coisa que eu concordo e assino embaixo com ele. Crítica construtiva, se fosse bom, a pessoa que fez a crítica faria. Se a vida dele tá pior do que a minha, por que ele não pega e não bota em prática o que ele tá falando? Agora, aí que tá. O psicólogo, ele não dá pitaco. Ai, faz assim, faz assado que dá certo. Não, o psicólogo tá com você para analisar junto com você o que você é capaz de fazer. E a partir do momento de estar com você ali, ó, bracinho dado com você, te guiando, você vai acabar chegando à conclusão das atitudes que você tem que tomar. Mas aí que tá. Aí que tá. Eu tenho costume de dizer que o psicólogo é aquele sujeito que se põe por fora da... Vamos lá, paciente. Quem é o paciente? Paciente é um cara que dá dentro de um furacão onde tudo tá girando em volta. Ok? Gira, 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 gira. Você consegue ver o que tá acontecendo? Naquele tumulto todo? Não. Quem é o psicólogo? O psicólogo é o cara que se coloca pro lado de fora,
do furacão e vai começar a gritar do lado de fora. Ó, tem uma porta à direita. Não, a janela à esquerda. É isso. Esse é um psicólogo. Ele pode até não ter a vida muito das mais perfeitas. Porque, infelizmente, nós, psicólogos, também podemos estar dentro de um furacão e precisar de alguém por lá de fora nos falando por onde que está a saída. Entende? Entendeu, Shirley? Como que é? Eu tenho certeza que a sua prima deve ser uma psicóloga excelente. Excelente psicólogo. Excelente profissional. Entendeu? É isso aí. Ela provavelmente é uma excelente profissional. Os pacientes dela devem amar ela. Entende? Ah, mas a vida... Tá, a vida dela, ela precisa também de fazer terapia. Todos nós precisamos de ajuda. Em algum momento da nossa vida. Entende? E entender se a gente precisa ou não dessa ajuda é uma coisa... É por aí a situação. Entende? A coisa que funciona no psicólogo é quando o psicólogo consegue, junto com o paciente, ter uma ligação ao ponto de que o psicólogo não se envolva com esse paciente, mas porque o envolvimento emocional às vezes complica a situação, tá? Mas que não se envolva emocionalmente com esse paciente, mas que ele permita ajudar esse paciente a dar os passos que ele precisa dar. Entende? Como se... Quer ver uma coisa engraçada? É como se o paciente e o psicólogo se colocassem dentro de uma sala escura, extremamente escura, onde o psicólogo está usando uma lente daquelas especiais para se ver no escuro. Beleza, eu vou passar para você qual é a diferença dos dois, tá? Chá comigo. O psicólogo é aquele cara que tá com a lente de ver no escuro, não tem? E o paciente não tem a lente. E a gente vai falando onde botar o pé para conseguir sair daquela sala. É por aí a situação. Qual a diferença do psicólogo para o psiquiatra? Peraí, deixa eu puxar para cá que eu vou enxergar o nome direito. Alexandre Lima. Diferença dos dois? Então, vamos lá. O psicólogo é um indivíduo que estuda todas as questões na área do comportamento humano, seja ele biológico, seja ele fisiológico. Tanto que a gente também, na faculdade de psicologia, também estudamos farmacologia. Mas, diferente do psiquiatra, que é um médico, psicólogo é psicólogo. O psiquiatra, ele é um médico que fez uma especialização na área de saúde mental. E nessa especialização ele compreende quais os medicamentos necessários para poder atuar quimicamente sobre essa coisa chamada cérebro. Para poder deixar ele bioquimicamente estável para o trabalho do psicólogo. Por isso que eu sempre digo, psicólogo sem psiquiatra, psiquiatra sem psicólogo não funciona. Se você só vai no psiquiatra e vive tomando remédio, você vai viver a vida inteira tomando remédio, se você não faz acompanhamento psicológico. Entendeu? Tem que andar os dois juntos. Tem que andar os dois juntos. Por quê? Porque senão você cai na armadilha de passar a vida inteira tomando remédio. Que não é o ideal. O ideal é a pessoa se tornar autônoma. Eu me torno autônomo. Eu consigo controlar a ansiedade e faço essa ansiedade se tornar saudável. Eu consigo controlar a minha vida. Eu não preciso de nada. Eu consigo criar comportamentos que vai regulando a produção de hormônios e tudo no meu cérebro. Entende? Então, o psicólogo,
te ensina comportamentos, te ensina não, te ajuda a você adquirir comportamentos que vão te ajudar a regular esse mundel de coisa que funciona no seu cérebro. O psiquiatra, ele vai fazer o quê? Ele vai medicar o problema que está acontecendo na tua cabeça. Entendeu? É essa a diferença dos dois. Entende? Essa é a diferença, mas é uma diferença complementar um ao outro. A gente tem que sempre andar junto. Eu sou uma psicóloga, eu falo que eu sou uma psicóloga fisiologista. Por quê? Porque quando eu vou analisar a pessoa, eu tento analisar ela por inteiro. Corpo, alma, mente. Se eu vejo que precisa de medicamento, eu mando. Eu mando pro médico. E a gente vai. Nós dois naquele diálogo legal. É isso que é legal. Beleza? Certo? Alguma pergunta para hoje? Porque hoje, nossa, a gente falou bastante, né? Gostei dessa pergunta, deixando. É porque as pessoas às vezes confundem psicólogo com psiquiatra. Exatamente. A gente não pode enxergar a pessoa só como comportamento e a gente não pode enxergar a pessoa só como fisiologia. A gente tem que enxergar a pessoa pelo todo. Entende? Então, quando você acabou de entrar, né, Alexandre? Agora mesmo eu falei, por exemplo, pequenas mudanças de ambiente podem ajudar a diminuir, por exemplo, transtorno de ansiedade. Entende? E o psicólogo que tem essa pegada, ele vai falar assim, caraca, esse cara trabalha no escritório, luz fluorescente, tá, ele tá tendo um ataque de ansiedade, né, transtorno de ansiedade, por causa do excesso de luz azul. Mas por quê? Porque a luz azul produz cortisona. Cortisona é a substância produzida pelo nosso organismo, ou seja, é nosso, que faz a gente ter transtorno de ansiedade. Ó, que doideira! Entende? Então, às vezes eu falo o seguinte, qual é o problema de algumas situações, né? Às vezes a gente falar que uma doença psicológica é psicológica, ou seja, metafísica. Tá acima da cabeça, saiu. Verdade. Quando a gente fala assim, essa é uma doença psicológica, aí eu chego a ver a cabeça da pessoa pensando num negócio assim, uma alma, uma aura, um ser, assim, sabe? Lá de fora, fazendo a pessoa ficar doente. Não é. Tá dentro. É aqui, ó. Tudo dentro. É tudo aqui dentro. Entende? É o que há, é o que a gente tem que fazer. Entende? E quando a gente entende isso, a gente fecha as gestaltes, né? A gente fecha as formas. E aí você consegue tratar a pessoa por um todo. E aí a gente para com aquela besteira de falar assim, depressão é frescura. Frescura, aí eu vou falar assim, quebrar o braço também. Pra que você botou gesso? Eu dei essa resposta uma vez pra pessoa, a pessoa falou assim, pá, você foi grossa. Eu falei, mas grossa em que sentido, né? Eu só fui direta. Eu só fui direta. Vai. Depressão é frescura. Quebrar braço também é a mesma coisa. Porque na depressão... por aí a situação. Porque na depressão, o que quebrou? O cérebro, gente. Misericórdia. O cérebro quebrou. Só não dá pra botar um gesso no cérebro. Não dá. Desce pra engessar lá os neurônios. Engessava os neurônios. Não tem como. Simples assim. Né? A gente ia lá, passava o gessinho nos neurônios.
lá nos axiones do neurônio para poder corrigir. Se não tem como fazer isso, aí as pessoas acham que não é doença. Gente, olha que coisa doida. É tão maluco, o nosso corpo é tão maluco e tão integrado, que se você pegar, e eu acho que esse é assunto para a próxima live, né? Para a próxima live. Hoje é dia 18, né? A próxima. Hoje é sexta-feira. Gente, eu não tô olhando o calendário, não. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira eu vou trazer isso. Doenças psicossomáticas. A gente vai conversar sobre doenças psicossomáticas. Gente, até uma constipação intestinal, só para adiantar, pode estar vinculada diretamente ao seu cérebro, dependendo do que está acontecendo com você. O que, José? Peraí, sério? Sério. Aderência intestinal pode estar ligada a alguma coisa que está ligada no seu cérebro. José, eu operei de aderência. É verdade? Sério que você operou? Que legal! Ai, que lindo! Obrigada, Vilsa! Oh, gratidão pelo presente. Obrigada. Sério? Sério. Segunda-feira, hein? Ó, já tá marcado, 7h30 da manhã, eu vou estar aqui falando sobre doenças psicossomáticas. E aí você vai entender como que a tua cabeça e teu corpo é interligado. A sua diabetes, seu problema cardíaco, sua pressão alta, ossos quebrando, tirando a osteogênese imperfeita, né? Isso aí é outra coisa, é genético, enfim, mas vamos supor, vivo sofrendo acidente. É sério? O que tá por trás desse vive sofrendo acidente? Ó, a conversa de segunda-feira vai ser ótima, eu tenho certeza. Vamos lá, psicossomáticas, doenças psicossomáticas. Segunda-feira, se Deus quiser. Vou até anotar, porque senão eu sou boa de vez em quando esquecer o que eu combinei com as pessoas, mas tá aqui meu caderninho para não me deixar esquecer. Vou botar a data, ó, caderninho. Ó, dia 21/3, doenças psicossomáticas. Psicossomáticas. Por que a gente vai conversar sobre isso? Pra gente entender como que esse corpo lindo que nós temos, a coisa linda que nós temos, é interligado. E é bonito de se ver. O corpo é perfeito. E amar essa coisa, essa máquina gostosa que a gente vive, é o que há de mais precioso. Então, ó, segunda-feira, dia 21, 7h30 da manhã, a gente já tá marcado. Né? Eu queria começar a agradecer um monte de gente que esteve aqui, gente lindas, Eliane Psi, que esteve aqui, Alexandre Lima, muito obrigado, bem-vindo, que segunda-feira venha de novo para a gente estar junto. A professora Shirley, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e te guarde, que segunda-feira eu tô te esperando aqui de novo, 7h30 da manhã, tá? Se vocês quiserem, aqui tem uns que tem uns nomes muito diferentes, eu não sei falar. 25 Ras. Bem-vindo. Segunda-feira nós estamos de volta. Enfim, os amores do meu coração, Deus te abençoe e te guarde. A gente se vê. Macedo, enfim, todos que estiveram presentes na minha live hoje, muito obrigado mesmo. Essa live, se Deus bondoso me permitir, até o final da tarde. Oi, Carlos, lógico, Carlos, desculpa, é porque passou tanta gente. Isso aí, Carlos Cruz.
Se eu esqueci alguém, me desculpa, gente. É porque eu sou tão perdidinha. Carlinhos Cruz, Angelina Fernandes, obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Amém, Shirley. Obrigado por você estar aqui. Gente, eu peço hoje, assim, que Deus nesse dia, todos tiveram a oportunidade de ouvir sobre ansiedade, saber, entender um pouquinho como funciona. Porque é muito fácil assim, eu tenho transtorno de ansiedade, a ansiedade funciona assim, assim, assado, cozido, enfim. E não falar do fisiológico da ansiedade. E que você pode controlar tudo isso. É muito fácil. Exatamente. Fiquem ligados, por favor, gente. Todo mundo segunda-feira. Lindos aqui junto comigo. Então, gente, segunda-feira, essa live, para quem gostou, quiser compartilhar, vai estar na rede vizinha, YouTube. Se quiserem lá, eu vou estar colocando até o final da tarde, tá? Oi, Lobo Guerreiro, obrigado pelos presentes. Gente, gratidão eterna para vocês, pelos presentes. Isso ajuda tanto, né, no nosso trabalho. Rasta! Ai, Rasta, bem-vindo, bom dia a todos. Então, gente, essa live, se você perdeu, chegou agora, não fique chateado. Eu vou colocar na rede vizinha no YouTube, tá? YouTube com o mesmo nome daqui, Josiane Paduani, tá? Onde essa live ficou muito legal, falando sobre transtorno de ansiedade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai lá, assiste, compartilhe com seus amigos, tá? Se inscreva no canal, vai me ajudar bastante, né? Quem sabe um dia eu chego a receber AdSense. Ó, chique. Pelo YouTube, por enquanto lá, a minha continha é humilde. Mas vamos lá, tá bom, gente? E com isso, gente, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. E estando segunda-feira, hein, gente? 21. Falando sobre doenças psicossomáticas. Vamos entender o que é isso. Para a gente poder se tornar pessoas livres, pessoas verdadeiramente saudáveis e capazes de viver uma vida autônoma e muito, muito feliz. Tá bom? Um beijão para todos vocês e até segunda. Tchau!